Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar primeiramente o presidente dessa casa, Michael Delan Silva, em seu nome, os demais colegas vereadores, público aqui presente e todos os ouvintes da Rádio Séries. Gostaria de começar o meu pronunciamento comentando um pouco a audiência que a gente teve aqui mesmo no auditório da Câmara de Vereadores a respeito das metas fiscais do Executivo Municipal e também do Legislativo, do primeiro quadrimestre. E, na nossa função de vereador, fazer algumas colocações a respeito dessas metas colocadas, a princípio, bem animadoras, e tem que ser considerado isso, que a gente teve aí um aumento, em comparação, sempre comparando com o ano anterior, do primeiro período, de cerca de 14% na nossa receita municipal. Isso aí é um exemplo, é um resultado do trabalho no nosso povo, é um resultado do trabalho do cidadão não metoquense. E da mesma forma que a gente quer ver esse bom resultado de receita, eu acho que como representando o povo, a gente espera que ele retorne em forma de investimento, em forma de melhoria para cada um, para sanar um pouco as dificuldades de cada morador aqui de Não Me Toque e continuar desenvolvendo esse progresso. Em comparação a isso, até eu gosto muito de citar, até fiz um pedido de informação a respeito do funcionalismo público, porque principalmente a despesa com encargos teve um aumento também de 13%, um pouco mais. E se for comparar com as despesas totais, elas não chegaram a isso. Quem sabe a principal meta que não foi atingida realmente foi a de investimento. Então, eu gostaria, apesar de ter nessas metas um aumento considerável do investimento, a gente pode ver que essas metas de endividamento, na verdade, do município, tem um aumento considerável, a gente não atingiu a meta de investimento. Então, seria uma colocação aqui, na minha função de ser colocada, porque para os próximos a gente está trabalhando nisso aí. Gostaria também de comentar, junto com o Betão, a gente teve presente na reunião mensal do Conselho de Saúde, acompanhando alguns moradores, principalmente do interior, que com uma dificuldade muito grande, uma divergência em questão do remapeamento e também bastante reclamação em alguns pontos do atendimento médico, que ele não estava acontecendo de forma talvez igualitária, dependendo de cada profissional. Então, a gente teve lá colocando, principalmente para o secretário municipal de saúde, o Marco Costa, também acatou as nossas reivindicações aí junto com o conselho. Eu acho que foi meio um consenso dele estar conversando com cada profissional médico para fazer esse atendimento e, principalmente, acompanhar cada paciente. Eu acho que se um paciente for na primeira consulta com o médico, que siga aí sendo orientado por ele, que facilita, talvez, algumas consultas a menos vai ser colocada por esse conduzimento. Também, concedo, nobre colega. Também gostaria de que vocês pedissem, de repente, para ter o pessoal do interior ter umas fichas a mais para essas pessoas, porque eles não têm como vir, às vezes eles têm que tirar leite de vaca, um monte de coisa para fazer, então, de repente, reservar umas fichas para o pessoal do interior. Então, já que vocês vão conversar e coisa e tal, de repente pedir para eles reavaliarem sobre isso aí também, Beto. Obrigado, colega Neca. Até foi um do assunto tratado junto com o conselho e realmente não foi muito bem aceita pelo secretário por não querer, vamos dizer, diferenciar esse atendimento. Acredito também que era necessário, era uma reivindicação, que, de certa forma, é outro público, não é uma parcela muito grande, e talvez merecia esse atendimento aí de uma forma
realmente especial, considerando essa especificação, né, da função de agricultor. Também outro assunto tratado foi a falta de medicamentos. Muitos moradores reclamando, chega no posto não tem medicamento, chega no posto não tem medicamento. Então foi colocado, foi muito bem explicado pelo secretário, uma questão burocrática, por causa do edital, contrato, atraso de fornecedores. Então é outra situação que devemos colocar. Eu sei que foi o início do ano, teve toda essa... Para que os próximos contratos, próximos editais, talvez sejam um pouco mais rigorosos nesse caso, que talvez não contem com esses atrasos e deixando aí um vazio da sociedade desamparada com essas faltas de medicamentos. Acredito que nos próximos dias sejam tudo resolvido conforme andar os fornecedores, e assim esperamos. Me permite uma parte, então... Concedo, Betinho. nobre colega. Assim, ó, uma coisa que eu quero falar para a população que está ouvindo, que muitos que tomam remédio e que são remédios diários, eles estão deixando para fazer os pedidos dos remédios quando o remédio acaba. E, infelizmente, eu tive conversando com o secretário da Saúde, e ele me disse o seguinte: o pessoal vem no último dia do último remédio que está tomando e estava vendo... o pedido normal é 30 dias para vir o remédio. Esses remédios, só para que saiba, são remédios que o posto de saúde não tem. São remédios, muitos deles, que é, no caso, pedido, autorizado pelo judiciário, né? Então, são remédios que o pessoal deixa para pedir no último dia e está havendo um atraso de até 90 dias, esses remédios. Então, eu digo para a população que que consome remédios diários e eternamente, que não é assim. Até teve um caso que o cara veio aqui reclamar comigo, e daí ele disse que não, mas o pessoal da saúde sabe que eu tomo esse remédio. Mas não é assim que procede. E se você for viajar, e se você não for, ou que você tenha comprado esse remédio, então as pessoas têm que sim fazer o pedido com antecedência para não ficarem sem o remédio. Então não é que o remédio não tenha, é que muitas vezes o pessoal deixa no último dia para ir fazer o pedido. Então é uma dica que eu dou para as pessoas se precaverem com um pouquinho de antecedência por causa desses atrasos que vêm acontecendo pelo governo do Estado. Muito obrigado, colega Kraus. Eu acho que bem válida a tua colocação de a população também, às vezes, se planejar, só que não dá para deixar de citar alguns casos que foram pedir, voltaram e continuou o atraso. Realmente, esse atraso de 90 dias do fornecedor que a gente tem que evitar. Eu acho que tem que ter uns contratos mais rigorosos, a gente tem que ter, porque deixar a população realmente desassistida, a gente não pode. Dando seguimento aqui nas minhas colocações, eu acho que a gente ainda tem efeito, e não pararam ainda, a chuvarada dos últimos dias, que foram bem intensas, causando prejuízo estradas, pontes. Então, até pedido parcial de situação de emergência aqui do nosso município, e não só na parte pública, desde a lavoura de cada agricultor aqui em Não Me Toque, trazendo prejuízos. Além do atraso das culturas de inverno, que vão ser bastante fortes, e a previsão, eu acho que pelos próximos dias não são tão animadores. Tomara que voltem ao normal e que a gente possa seguir naturalmente. Então, realmente, a gente vai ter que ter um esforço considerável. A Secretaria de Obras vai ter um trabalho muito grande para fazer na nossa cidade, e com um elevado grau de planejamento. Talvez, tomara que seja, mas não vai ser a última vez que essas chuvaradas se tornaram constantes nos últimos anos. A gente vai ter que ter um planejamento sério, e desde estradas e pontes, e é nessas horas que a gente vê se aquela estrutura foi planejada para suportar isso ou não foi. Então, é uma coisa que a gente temos que trabalhar. Fazer uma colocação também no lançamento
da Sul América, aqui nos últimos dias que aconteceram não me toque, eu vou dar 2 minutos. Tranquilo. Da Sul América, que vem consolidando nossa cidade como capital nacional da agricultura de precisão e brindando o produtor aqui local, que tem a proximidade de vir, e tenho certeza que para mim trouxe para a maioria dos produtores que participam muito conhecimento técnico. É uma grande oportunidade dizer a cada um que participem realmente. Até colocar o caso da vereadora Neca, teu caso, eu acho que aí fora foi colocado de uma forma totalmente diferente da sua intenção a respeito das árvores e das calçadas. E digo que pode contar com o meu apoio. Eu acho que a gente tem que, pelo menos, cumprir a norma brasileira. É bom para quem passa, é bom para quem estaciona perto da calçada. A gente tem que fazer essa colocação e temos que tentar implantar essa norma aí e seguir. Eu acho que cada um fazendo um pouquinho, partindo aí essa campanha, até às vezes falta informação, isso seria muito bom. Eu acho que foi colocado de uma forma totalmente errada pelos veículos, por alguns veículos de comunicação, e que talvez não tenha sido a primeira vez que elas distorceram alguns fatos que ocorreram aqui na Câmara de Vereadores. Então, pedir também um certo cuidado partindo desses veículos de comunicação. Para encerrar, parabenizar a Escola Geni, qual fez parte da minha formação, estudei lá, pelos seus 80 anos. Será realizado no próximo dia 15, vai completar 80 anos. Parabenizar pela sua gestão e pela sua história. E pela empresa Hoster, pelos representantes aqui presentes, que levem um abraço a toda a administração, né, pela sua história aqui no nosso município de 30 anos. Seria isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos.